Fala, gringos, beleza? Cara, tô muito feliz aqui de novo. É uma felicidade sempre estar aqui com vocês, mas hoje é um pouco diferente. Hoje é o nosso primeiro conteúdo um pouco mais longo, um pouco mais extenso. Eu aqui no calor de Porto Alegre, o Bruno no frio de Nebraska. E, pessoal, a gente vai... O objetivo desse vídeo aqui que a gente está produzindo, dessa call gravada para disponibilizar para vocês, é ficar um pouco mais perto para que vocês entendam exatamente como foi o nosso processo, como foi que eu consegui ir para os Estados Unidos, como que o Bruno conseguiu, todos os processos disso, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha que dá para compartilhar, e nós vamos hoje até o ponto da decisão em si. E aí, no futuro, a gente pode comentar exatamente como foi a experiência de cada um, o Bruno vivendo isso, eu dando uma travada agora por causa da pandemia, por causa de tudo. Então, como é que tá, Bruno? Tudo certo aí? Tudo certo, bem como tu disse, tá o frio de Nebraska aqui. Para quem não sabe, aqui tá menos 25 graus hoje. Então tem sido um desafio aí que eu tive aula pessoalmente, assim, in person, que a gente chama, e só no caminho para ir é aquele vento, aquela coisa que dá uma saudade do verão brasileiro, mas estamos seguindo firme e forte. Não, até tu mandou, cara, o Bruno mandou um print assim do clima e a gente olhou assim, puta, 23 graus ensolarado, tranquilo. Só que do lado tinha um menos, assim. Aí a gente, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos começar e, cara, Bruno, queria primeiro te perguntar, acho que pode ser parecido com o nosso, mas como é que foi, como é que surgiu o sonho? Porque eu tenho certeza que em algum momento começou essa vontade de ir para os Estados Unidos. Como é que foi isso? Onde é que aconteceu? Então, eu sempre digo, acho que algumas pessoas já viram, até já comentei algumas vezes, que esse sonho é muito antigo para mim. Desde que eu tinha mais ou menos ali, acho que eram uns 9 ou 10 anos, foi a primeira vez que, inclusive, a gente foi junto para os Estados Unidos. A gente foi para Disney, aquela viagem bem de criancinha, assim. Sonho de visitar os parques, de reviver os momentos de desenhos animados, de filmes nostálgicos. E conhecendo o país, assim, não tinha nenhuma expectativa, nenhuma ideia. Era uma criança completamente ignorante, sem noção de como era a cultura americana. E chegando lá, é, eu já me impressionei completamente, assim. Eu lembro claramente do parque, da recepção que a gente teve lá, das pessoas que a gente conheceu, como era a ética de trabalho, assim. E mesmo sendo muito jovem, muito criança, eu fiquei assustada, assim, mas num bom sentido, com a cultura, com o atendimento, com a qualidade de vida que as pessoas tinham lá. E eu sempre fui muito de perguntar, de ser curioso, então eu conversei muito com meus pais, eles começaram a dar mais informação, assim, explicar como que era a situação lá, e foi despertando um interesse que foi crescendo até chegar na ideia de morar aqui, fazer faculdade aqui, que é o que eu estou fazendo hoje, graças a Deus. Exato. E, cara, para mim foi. Lembro exatamente igual, assim, foi naquela viagem, sem dúvida nenhuma. E eu lembro da nossa expectativa, assim, de ir para Disney, mas só de escutar falar e tal, dos amigos que já tinham ido. E a expectativa foi completamente confirmada quando a gente pisou lá. Era um mundo diferente. A gente sentia que era um ambiente melhor, que tinha uma energia melhor no lugar. E eu lembro da nossa mãe, falando muito firme assim: Tiago, Bruno, vocês têm que vir para cá, vocês não dá para ir no Brasil, não dá para ficar no Brasil, tem que ir para os Estados Unidos. E eu acho que, se assim, falando diretamente com quem está nos assistindo agora, se tu tá aqui, eu acho que tu sente isso. Eu acho que tu sente que o Brasil não é o lugar que a gente realmente quer ficar, não é o nosso objetivo. E algo em 2011, exatamente nessa viagem, que eu lembro que me despertou bem de dentro, assim, eu preciso morar aqui. E até essa ansiedade da nossa mãe de nos trazer foi levemente arrependido nos próximos anos, porque a gente realmente aceitou o que ela tinha falado, que a gente tinha que morar aqui, no caso aí onde o Bruno está, e levamos isso até agora, o Bruno com 19 anos, eu com 20, continuando com esse desejo, e o Bruno realmente realizando no momento, eu, se tudo der certo, voltando daqui a pouco. E aí eu vou entrar no segundo ponto que eu tenho aqui anotado, Bruno, que é o seguinte: a partir do momento que fomos para Disney, fomos para os Estados Unidos, pisamos em solo americano, finalmente conhecemos a cultura diferente, a gente viu os parques, viu as pessoas falando inglês,
E se eu não me engano, a gente não era muito craque assim nessa língua estrangeira, não era muito forte no inglês. Então, como é que um piá de 12 anos, um gurizinho de 11, 10 anos, que nem a gente era, saiu de não falar inglês? Qual foi o primeiro passo para realizar o sonho de eu preciso morar nos Estados Unidos? Então, eu acho que desde aquela viagem que a gente viu, assim, que a gente queria ir para lá, a gente sabia que a gente tinha que fazer as coisas necessárias para chegar lá, construir o nosso caminho. E a primeira coisa que a gente soube desde daquela época foi que a gente tinha que aprender a falar inglês. Então, desde cedo a gente começou fazendo curso de inglês, passamos aí por cursos particulares, várias coisas. Foram Não, e uns eu lembro anos de que aula. a gente fez um curso de inglês e aí depois foi para uma professora particular em grupo e depois mudou para outro professor particular em grupo e eu sentia pelo menos que faltava alguma coisa. Não sei se era o mesmo sentimento teu, assim. Sim, com certeza. Eu nunca achei que o meu aprendizado veio principalmente desses cursos de ingleses. O maior aprendizado que eu diria veio mais na prática mesmo, quando tu consegue realmente treinar a fala com o professor. Mas tirando isso, eu acho que a gente sempre foi muito interessado também em conteúdo fora do curso em inglês, até porque o mundo gira em torno dessa língua. Então, se tu quiser consumir conteúdo na internet, filmes, séries, tudo está em inglês. Então, esse estímulo era muito grande, além do estímulo de querer estudar fora. Então, E fala. um adendo a isso é o curso de inglês, principalmente, eu acho que foi muito importante para nós nesse começo, nesses primeiros, né, nessa base que a gente teve, nas primeiras conversas com os professores, entender melhor a gramática e como se escreve certinho, que é muito difícil tu pegar isso falando inglês sem um professor de fato. Mas realmente, eu sinto que a gente explodiu e conseguiu depois que a gente fez o curso de inglês, fez com o professor e começou a partir de nós mesmos essa iniciativa de consumir, explorar o máximo da língua. E eu acho que é algo que a gente tem que falar para quem está nos assistindo, quem tem o sonho de inglês, talvez não seja, não, que tem o sonho de estudar nos Estados Unidos e não tem o melhor inglês, que seja explorar todos os caminhos que se tem dessa caminhada da língua inglesa de poder melhorar nessa parte tão fundamental que é estudar fora. Que é, basicamente, pegar e conseguir entender, conseguir pegar o básico da matéria, pegar a gramática, a primeira fala, os primeiros verbos, a pontuação, mas acoplar isso em consumo constante diário de inglês. Não sei se tu concorda comigo nisso. Exatamente. Eu acho que o curso de inglês não é absolutamente necessário para tu aprender a língua, mas o curso ele te dá uma regularidade, ele meio que te força a estar sempre estudando a língua e ter um planejamento de como tu vai crescendo nos conteúdos. Tu consegue sim aprender por outros meios, por cursos até online ou até sozinho mesmo, por consumo de conteúdo grátis na internet, mas vai te exigir uma disciplina muito maior e uma independência muito maior. Então, vai muito de cada pessoa e do melhor adaptação que tu tem com o processo. É isso. E assim, voltando exatamente nos primeiros passos, o que a gente começou a fazer, na minha experiência foi isso mesmo, de começar a estudar inglês. Mas, cara, eu lembro que com 12, 13 anos, eu tinha um outro amigo que fazia isso comigo, a gente ia no US News, que é um site tão famoso de procurar faculdade. E, cara, a gente ficava olhando faculdade, nossa, eu quero estudar aqui em Illinois, eu quero estudar aqui em Boston, e ficava olhando tudo. Eu comecei com 12, 13 anos a realmente ter esse interesse de faculdade, não só a morar nos Estados Unidos. Foi aí que eu acho que foi pelos 12, 13 anos que a gente começou a perceber que a faculdade era realmente um método de entrada nesse país que a gente tanto queria morar, de tanto que a gente queria fazer parte da cultura que a gente invejava comparado ao que a gente tinha aqui no Brasil. Sim, eu acho que aí até tu pode entrar melhor, porque, como tu disse antes, o Thiago ele é um ano mais velho que eu, ele tem 20, eu tenho 19, e por ele ser mais velho, ele meio que acabou puxando, assim, essa vontade de ir para os Estados Unidos,
acabou sendo a primeira pessoa ali entre nós a ter mais contato e ir mais atrás de oportunidades futuras para ir morar nos Estados Unidos. Então, acho que ele começou fazendo essa pesquisa e até me ajudando junto, por eu ser mais novo e tal. E aí, acho que ele pode dar seguimento mais ou menos como foi esse início de pesquisa dele. Não, sem dúvida. E assim, já vou dar uma... Com isso que o Bruno falou agora, eu vou te dar uma dica direta. Quando tu tá com um sonho, quando tu tá com algo com tanta vontade quanto eu e o Bruno estávamos de morar nos Estados Unidos e, consequentemente, estudar fora, isso engloba inglês, isso engloba estudo, isso engloba conhecimento da cultura, e é isso que tu tem que fazer quando tu quer conquistar algo tão grande nesse nível. Tu tem que consumir aquilo e tem que fazer aquilo parte do teu dia a dia constantemente. Que nem eu falei antes, eu ia atrás de site de faculdade, eu começava a entender um pouquinho desse processo gigantesco, mas eu ia atrás. A gente via vídeo no YouTube em inglês, a gente via série em inglês, a gente tinha o cursinho, tinha o professor, mas ao mesmo tempo a gente fazia tudo em volta focado nesse objetivo. E mesmo que naquela época em que eu não sabia quase nada sobre o processo, eu já ia atrás. E quem quer, tem que ir atrás. Tem que estar parte desse ecossistema. O que significa estudar nos Estados Unidos? Tem que estar com vontade e entender que a rotina que vai construir esse teu sonho no futuro. E a partir dessa vontade, desse desejo de me informar, a partir disso tudo, foi quando eu conheci uma oportunidade que eu não sei se foi tão positiva assim, que eu vou contar agora, que é o seguinte. Como que eu comecei a me informar? Aqui em Porto Alegre, na minha cidade, surgiu um high school americano. Como assim? Era a proposta que era o seguinte, pessoal. Durante a manhã, segunda a sexta, eu teria aulas no meu colégio normal, teria biologia, química, matemática, etc. Só que três vezes por semana, nas tardes, segunda, quarta e sexta, eu também teria aulas de como se fosse um aluno americano dentro do Brasil. O que isso significa? Eu tinha aulas de psicologia, eu tinha aula de história americana, eu tinha aula de economia, eu tinha aula de matérias que tu precisa para se formar no high school americano, mas que aqui não. E me apresentaram essa proposta, essa ideia, no geral, como uma coisa que realmente ia mudar o meu currículo por um fato. E aí isso eu quero voltar exatamente agora, que é o seguinte. Me falaram que eu tenho um diploma americano, que isso que ia acontecer. Eu ia fazer essa escola americana e ia conseguir um diploma americano. Um diploma como se eu tivesse me formado em Ohio, na Califórnia, em Flórida, qualquer lugar de lá, em território americano. E me contaram que isso ia ser muito bom, que o diploma americano ia fazer as faculdades olharem e, nossa, que maravilha, meu Deus, que sensacional. E eu já quero engatar isso, antes da gente passar para os próximos temas, do quanto é importante tu filtrar as mensagens e também é um dos motivos do Estúdio na Gringa existir hoje, que é o quão errado e quantas mentiras existem nesse meio de faculdade, nesse meio de aplicação, nessa busca por conteúdo que a gente está sempre atrás. Me falaram quando eu tinha 13, 14 anos que eu tenho um diploma, que eu gastar 12 horas, 15 horas da minha semana buscando esse diploma ia fazer com que eu me tornasse um grande aluno, um cara que ia ser admirado e desejado por todas as faculdades. E não. Isso foi realmente uma perda de tempo com o foco em diploma americano, que me contaram algo errado. Então, isso que vocês têm que ter um pouco ciente também, que é tentar fazer o double check ao máximo possível das informações. Que é tentar filtrar o máximo de coisa e conferir com outros canais de comunicação para ver se aquilo tá realmente, se aquilo realmente é a verdade. Por exemplo, a gente vê direto aí no Instagram, em páginas parecidas com a nossa, que falam que é fácil entrar em Harvard, que falam que existem universidades brasileiras que são mais difíceis do que entrar em Harvard, porque esse gráfico diz isso, esse gráfico diz aquilo. E, pessoal, isso é mentira, tá? Eu vou falar diretamente para vocês. Quem fala que entrar em Harvard é fácil, tá tentando roubar a tua atenção, tá tentando roubar teu dinheiro, tá tentando te tirar alguma coisa baseada em uma mentira. Tá tentando trazer um follow, que é uma mentira. Eu queria deixar isso claro, porque eu acho que convia muito. Mas eu fiz o high school
e como que tu achou o jeito de te informar ao máximo, Bruno? Então, acho que o que tu falou é muito válido. Eu sei que tem muita gente nova aí que nos assiste, que tem 14, 15, 16 anos e que está pensando já muito certo de que quer estudar fora, está querendo construir esse sonho. E é importantíssimo que vocês tenham essa iniciativa. Já estou aqui para dar o parabéns para vocês, porque tem muita gente que começa tarde e acaba perdendo a oportunidade de construir uma base, ter uma noção melhor do processo. Então, vocês tendo já essa antecedência de começar a aprender inglês mais cedo, de começar a estudar sobre o processo e se imaginar lá nos Estados Unidos, já é uma vantagem muito grande que vocês têm sobre outros aplicantes. E só para complementar isso que tu falou, garotos, parabéns. Não só parabéns aos mais novos, mas também quem está aqui vendo esse vídeo mais longo, esse vídeo de não sei exatamente quanto tempo vai ficar, mas é isso que a gente quer que vocês façam, não é exatamente porque é o nosso conteúdo, mas buscar o máximo de informação. Isso está aqui sentado, vendo um vídeo de 20, 30, 40 minutos ou mais, isso quer dizer que é um indicativo de que realmente está indo atrás. Mas pode continuar, Bruno. Só queria fazer esse adendo para o pessoal que está Sim, vendo aqui. mas então aproveitem que vocês são novos, não levem muito a sério, não se botem muita pressão que vocês têm tempo e explorem esse processo que, apesar de ele ser uma pressão muito grande, uma decisão de vida, ele também é algo divertido, porque vocês estão imaginando o que vai ser a vida de vocês, pensando onde vai ser o futuro de vocês, imaginando em qual cidade vocês vão morar, em qual universidade. Então, essa pesquisa pode ser divertida também. E para responder a pergunta do Thiago sobre como as informações vieram para mim, eu acho que muito da ideia do estude vem disso de tu passar a informação tendo a experiência. E eu vejo que isso veio muito claramente para mim e eu sinto que eu tive uma preparação melhor que a do Thiago em questão de sentido e de conhecimento de application, justamente porque o Thiago já tinha passado pelo application antes que eu. Então, ele pôde me passar toda a experiência dele, todas as coisas que ele fez, que ele não gostou, que não valeram a pena. E o exemplo é esse high school, que realmente não agregou com o peso que o Thiago esperava no currículo dele, e eu acabei não fazendo. Consegui utilizar meu tempo para coisas mais frutíferas para minha application. E só de tu ter a experiência de outras pessoas que já passaram por isso e elas te falarem aquilo que já é batido, que não tem muita dúvida que vai ser muito negativo ou muito positivo, já te faz uma diferença completa, que esse é o objetivo do estúdio. Ter a nossa experiência aqui e toda vez, toda pessoa que passa pelo application tem insights novos, aprende coisas novas. Então a gente quer estar aqui ajudando vocês e tirar essas dúvidas que muitas vezes não existem em sites de processo de aplicação, que tu precisa desse contato humano para realmente entender. E não só nós, viu, pessoal? Mas assim, tu buscar alguém que fez parte do processo, que tá lá e que passou pelas coisas que tu tem que passar, é algo crucial para que tu tenha uma baita application. Então, sim, se tu conhece alguém ou consegue entrar em contato com alguém que já tá lá, que já foi, já passou por isso, tu vai cortar caminho. Tu vai chegar e tu não vai cometer os mesmos erros bobos que essa pessoa cometeu. Então, busque pessoas que passaram pela mesma coisa que tu quer passar. Busque as pessoas que conseguiram atingir o sonho que tu tanto sonha. Mas, enfim, conseguimos isso. Eu comecei a entender mais o processo, comecei a entender o que eu precisava para conseguir atingir esse sonho de estudar nos Estados Unidos. E eu queria te perguntar antes, Bruno, quais que foram as tuas maiores assim dificuldades nessa questão do processo? O que te pegou mais desprevenido, algo que tu não esperava tanto e que foi um pouco mais difícil do que tu imaginava? Então, eu acho que o maior problema que as pessoas passam, e que também foi um problema para mim no processo de aplicação para as faculdades, é a falta de entendimento de como funciona o processo. Mesmo tendo esse apoio do Thiago e sabendo de várias coisas que ele passou e que ele pôde me passar que eu não deveria fazer, ainda assim, como o processo de aplicação é muito complexo, tem muitas áreas, tu acaba não entendendo quais partes são mais importantes, onde tu deve fazer cada coisa e também é muito difícil ter um planejamento para como fazer a tua aplicação, como construir o teu currículo.
Então, por ser muita informação solta, tu acaba ficando meio perdido e não conseguindo fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, eu diria que a minha maior dificuldade foi saber exatamente quais eram as coisas que mais eram valorizadas pelas universidades e saber colocar minhas prioridades em dia. Eu não sabia se eu devia ter um grande foco em atividades extracurriculares, se eu devia ter um foco maior em estudar para um SAT, para um ACT, se eu devia estar focando mais nas minhas notas do colégio, se eu devia estar treinando escrita para escrever futuramente essays, se eu devia estar construindo relação com professores para ganhar carta de recomendação. Era muito vago para mim, porque eu até sabia quais partes do processo existiam, a maioria, mas eu não tinha noção do que realmente importava e quais que eram as coisas que eu devia colocar como prioridade, as coisas que eu tinha como colocar como importantes e as coisas que eu poderia deixar em segundo plano que realmente não fariam tanta diferença para o meu futuro. Então, eu acabei até tendo sorte, uma das coisas que eu aprendi muito com que o Thiago conseguiu me passar foi a focar muito nas notas do ensino médio. Ter um GPA alto é uma coisa inacreditavelmente importante. Realmente faz muita diferença tu ter um GPA mais alto e isso foi algo que eu consegui me destacar e fez muita diferença. Isso que eu queria até te perguntar, tá? Porque eu concordo com tudo que tu falou. Eu acho que a questão de planejamento talvez seja a parte mais complicada e que mais tu se arrepende, tu olha para trás e fala, meu Deus, por que eu fiz isso, não aquilo? Qual que seria uma dica básica assim que tu dá para alguém que está começando agora? Eu vi que tu começou com essa do GPA, concordo muito. Então, junto com o GPA, assim, relembrando, uma dica que tu acha que quem tá buscando esse objetivo, que é estudar nos Estados Unidos, precisa saber para ter um bom planejamento. Eu acho que principalmente as pessoas que têm tempo ainda e que estão já pensando nesse processo de aplicação, mas ainda não sabem muito, a principal coisa que vocês têm que fazer agora é que, tipo, no futuro, se vocês não fizerem, se vocês não tiverem fazendo agora, no futuro vocês vão se arrepender. É isso que eu falei de estar construindo o GPA de vocês, estar tendo boas notas na escola. É realmente muito importante isso mesmo. Vai fazer toda a diferença na hora que tu for aplicar para bolsas e até para aceitação de faculdade. O GPA é sempre uma das primeiras coisas a ser olhada. E a segunda coisa é estar construindo teu inglês, porque é muito difícil tu chegar lá na hora, faltando 6 meses para o deadline da aplicação, e teu inglês não está forte o suficiente, tu vai ter que fazer um SAT, tu vai ter que fazer um TOEFL, e tu vai sentir muita falta se tu não estiver confortável na língua que os americanos falam, né? Então, essas duas principais coisas de construção para tu chegar mais preparado para application. E em terceiro, eu diria para que você já está no caminho certo, por exemplo, estando junto com o Estude, porque aprender a ter uma noção mais complexa de como é o processo de application, saber exatamente quais são as coisas mais importantes, quais são as suas prioridades e ter um planejamento é algo muito importante, mesmo que não seja uma coisa estritamente definida, tu ter uma noção sobre o processo já faz toda a diferença do mundo, que é provavelmente, como eu disse, a coisa que eu mais me arrependo. Se eu tivesse estruturado melhor meu processo, eu conseguiria ter feito um application melhor, talvez conseguido bolsas melhores, ter ido uma faculdade melhor. Isso é muito relativo, mas sempre dá para melhorar, né? E assim, acho muito boas dicas que tu falou. Se tu tem esse tempo ainda de aplicação, se tu tá no teu primeiro, segundo ano ou ainda antes, eu acho que isso é realmente vital. O inglês vai, na minha opinião, vai para sempre. Tu está sempre tendo que estar praticando. E uma dica para o pessoal que já não tem como recuperar muito ou melhorar muito o GPA, as notas do colégio, é focar nos outros pilares. É focar no resto da tua aplicação, principalmente no SAT. Se tu tá precisando se tu quer entrar numa faculdade muito boa ou tu quer conseguir uma baita bolsa, o SAT deveria ser o teu foco agora. Deveria ser a coisa que tu mais estaria focando, junto com essa e algumas atividades extracurriculares. Então, esses focos aqui, essas duas coisas deveriam ser prioridade para quem tá com essa não tá com tanto tempo quanto alguém que está no colégio, por exemplo. E falando assim, voltando na questão da dificuldade que tu estava falando, tu pegou muito bem no ponto da preparação, da aplicação de algo concreto, e eu vou dar a minha palhinha sobre algo mais psicológico, porque
a minha maior dificuldade, tirando essa questão de arrumar, de conseguir informação certa, com certeza foi o medo, foi a ansiedade. E isso, para mim, começou a ficar cada vez mais concreto quando eu cheguei mais perto dessa verdade. Porque, por exemplo, pessoal, eu vou dar um exemplo concreto de que aconteceu comigo. Eu visitei as faculdades, a gente vai comentar sobre isso exatamente como foi o nosso processo de escolha, o nosso envio, mas teve uma viagem eu visitei, eu acho que foram 7, 8 faculdades que eu tinha aplicado, e eu estava num momento meio instável da minha vida, e a gente chegou na quarta, quinta, e por algum motivo eu não ia conseguir chegar na faculdade que eu tinha visitado, por uma questão financeira. E, pessoal, cheguei no hotel, a gente foi todo mundo dormir do lado dos meus pais, assim, eu e o Bruno no mesmo quarto. E, cara, do nada tudo aquilo caiu em cima de mim. Todo aquele medo de ir para fora, toda aquela ansiedade de deixar todos os meus amigos, deixar minha família para tentar conseguir um sonho e que ele não estava perfeito, que a minha aplicação não tinha sido perfeita, que eu não tinha chego nos lugares que eu realmente queria. E me senti perdido, me senti no meio de um vale onde eu não tinha saída, me sentindo no fundo do poço na hora, mesmo estando lá nos Estados Unidos, mesmo sabendo tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, tudo que me deram, minha família, meus amigos, a sociedade em si, tudo que eu tinha aqui no Brasil, eu olhava para mim mesmo e eu me sentia completamente perdido, mesmo estando lá, mesmo estando batendo na porta das faculdades. E eu acho que isso é muito difícil alguém não passar, esse medo, essa incerteza sobre o futuro e principalmente a incerteza se tu está tomando o passo certo. Com isso dito, eu que fui lá e estava transferindo, o Bruno que está lá agora mesmo, eu tenho certeza que foi a decisão mais correta tomada da minha vida, independente de ir para o lugar que eu fui, se não foi o melhor, ou se o meu processo não foi o 100%, realmente uma diferença de como tu se sente. E a certeza da decisão acertada é algo que me satisfaz muito. Não sei como é que tu vê isso, Bruno, se tu sentiu, se tu passou por esse processo psicológico de mais dificuldade, mas para mim foi muito claro isso. Sim, eu concordo que a gente fala mais na página sobre a questão acadêmica, como é difícil a questão extracurricular, mas, obviamente, por ser uma decisão tão impactante nas nossas vidas, de tu mudar de um país, de tu mudar de cultura, de tu trocar de amizades, tu ter que fazer novas amizades, tu perder o contato pessoal com a tua família, tudo isso pesa muito, pesa muito. E talvez a parte mais difícil de se mudar para um novo país não seja nem o processo de admissão, mas seja até adaptação numa nova cultura e o abandono de tudo aquilo que tu conheceu por toda a tua vida, tudo aquilo que tu está acostumado, a tua zona de conforto e construir tua vida em um novo lugar. Isso realmente é algo que pesa muito no emocional. É uma decisão muito importante que vocês estão fazendo. Tem que ter muita coragem para fazer o que a gente quer fazer, que é isso de estudar fora, de morar num outro país. E realmente tu tem que se preparar, tu tem que ter maturidade. Saibam que é um processo difícil, tem gente que não consegue lidar, mas é bem isso que o Thiago falou. Se tu tem claro na tua cabeça que esse é teu sonho, que é isso que tu quer para tua vida, eu acho que não importa a diversidade, tu vai botar tua cabeça nisso e tu vai conseguir superar qualquer tipo de dificuldade que tu tenha, desde que tu tenha muita força de vontade para conseguir alcançar teus objetivos. Concordo muito. E entrando agora no próximo ponto que eu tinha pensado para a gente comentar, que é o seguinte, Bruno. Como é que foi a tua aplicação em si? Como é que foi todo o processo? Como é que foi o teu estudo para SAT? E qual era a sensação de escolher a faculdade e começar a escolher as faculdades que tu ia aplicar? Então, mesmo tendo alguma preparação, tendo uma consciência já pela aplicação do Thiago, um dos meus maiores problemas com a aplicação foi algo que acho que muita gente passa, que é a procrastinação. Porque por a aplicação ser uma
um processo muito grande, é uma coisa muito gigante, muito Uma aberta que tu tem que maratona. fazer. Oi? Uma maratona. Uma É algo maratona é uma gigantesco. boa definição. Tem muita coisa que tu tem que fazer e tu não tem um timeline definido, tu não sabe exatamente por onde começar e geralmente tu acaba adiando para começar a fazer a aplicação mais ali. Muita gente começa a aplicação quase às vezes no meio do terceiro ano. Então, é muita coisa para ser lidada, muito rápido. Você tem que estar aprendendo a fazer como é o processo e ao mesmo tempo estar fazendo ele. Então, é muito difícil. E para mim foi menos assim. Eu comecei a realmente trabalhar mesmo na minha aplicação ali no final do segundo ano do ensino médio, que não é o que eu recomendo até. Por isso, a gente está aqui para auxiliar as pessoas que têm mais tempo, que tu ganha muito, muito, muito mesmo começando mais cedo. É possível fazer aplicações em um ano? É possível. Imagina que Exato. tem bastante gente Até, que estejam nesse time frame. Mas não é o ideal. Tu pode ainda fazer uma aplicação muito boa, mas o ideal seria mesmo tu começar no primeiro ano ou até no segundo. sim, e por mais que a gente fale que é o ideal, que é, nossa, sem dúvida nenhuma, o cara começar no primeiro, no nono ano é o melhor hipótese possível, porque tu tem o tempo para fazer as coisas, tu tem tempo para corrigir o que estava de errado. Mas, ao mesmo tempo, se tu tá nos assistindo agora, tá no final do segundo ano, tá no terceiro, se formou, a gente foi. O Bruno tá ali agora, eu estava há menos de um ano atrás, estava lá. Então é possível, tá, pessoal? Só que, claro, quanto mais tempo tu arrastar, quanto mais tempo tu demorar para começar e deixar as coisas em prática, concretas, mais difícil e mais trabalhoso vai se tornando o processo. Mas daí eu queria te perguntar, Bruno, principalmente porque tu fez uma baita viagem, o quão bom foi visitar as faculdades e qual a tua mudança de perspectiva em relação a cada uma que tu visitou? Então, visitar as faculdades é algo que faz toda a diferença. Acho que é negligenciado por muita gente. E eu entendo que também é muito difícil para quem está no Brasil. Realmente é caro, é uma viagem grande. E visitar as faculdades pode se tornar uma coisa até impossível e tu precisar decidir tua faculdade através de fotos. Mas eu diria que mudou a minha vida fazer a viagem para escolher a faculdade. Eu não teria escolhido a faculdade que eu estou hoje se não fosse pela visita presencial dela. E eu diria que eu acredito numa coisa muito forte, que é que tu precisa se enxergar vivendo os próximos 4 anos da tua vida naquela faculdade e tu precisa não só os 4 anos, mas possivelmente tua vida inteira, porque às vezes tu vai dar seguimento da faculdade e seguir morando naquele local por resto da vida, ou pelo menos proximamente daquele local. E visitar a faculdade, conhecer pessoas, conhecer os próprios estudantes internacionais, os próprios estudantes brasileiros que têm uma cultura mais próxima que a tua, que estudam naquela faculdade, faz total, total diferença. Tu consegue ter uma perspectiva muito mais próxima de como vai ser tua vida ali, de como tu vai se adaptar ali. Então, muita gente me pergunta por que que eu estou na Universidade de Nebraska, que minha universidade é University of Nebraska Lincoln, que é em Nebraska, um estado não muito conhecido nos Estados Unidos. Eu visitei faculdades na Flórida, em Nova York, na Califórnia e na Filadélfia, e eu acabei escolhendo a Universidade de Nebraska. Muita gente provavelmente acharia loucura e deve estar achando loucura isso, porque são cidades muito mais famosas, com muito mais coisa para fazer, mas é um exemplo de que, para deixar claro a vocês que eu não sou maluco, eu também achava que eu ia escolher uma faculdade nas cidades mais famosas, só que conhecer a cidade, conhecer a universidade, ter o contato com as pessoas foi completamente o divisor de águas para eu escolher a faculdade que eu estou hoje. Perfeito. E para tu ver é exatamente isso que eu queria falar da importância da visita, que foi essa coisa tão diferente, estranha para uma pessoa que veio de fora, tu ter visitado Manhattan, tu ter visitado Orlando, Miami, tudo isso e ter decidido ir para Nebraska. Só que esse que é a diferença mesmo de cultura e de como
como os ideais das faculdades são 100% necessários para tu saber se tu vai ter um futuro ali, certo? Algo mais definido. E engaixando agora que o Bruno comentou sobre a viagem deles, as faculdades que ele estava buscando, eu queria falar um pouco também de outro modo de como eu consegui, de um jeito que eu comecei a aplicar para as faculdades, que foi o futebol. Acho legal contar essa história, porque tem gente que pode se identificar, e é uma história que eu considero divertida, que é o seguinte, pessoal, eu estava fazendo a minha questão do GPA, sabia que eu tinha que fazer o SAT ou o ACT, mas outra opção que eu via claramente era a opção de futebol. E principalmente, de novo, apareceu outra oportunidade linda, que foi, não vou nem comentar o nome da empresa, mas é uma empresa muito famosa, que diz que leva pessoas lá dos Estados Unidos. E entrei, vamos lá, comecei e me prometeram que ia conseguir e tal. Só depois que eu fui descobrir entre linhas que eles pegavam 10% de toda a bolsa que tu consegue, então isso acho que foi legal comentar. E a partir disso, a partir do momento que eu descobri que eles tiravam esses 10% por algo que na minha cabeça eu tinha conseguido, no meu potencial, eu saí dessa empresa e fiz toda essa função desse processo atlético de conseguir uma vaga futebolística nos Estados Unidos por mim. E aí eu quero entrar muito na questão da força de vontade, na garra, na gana de conseguir, de querer realmente alcançar o teu sonho. Eu tenho certeza que eu não mandei menos do que 150 e-mails para 150 coaches diferentes. Eu chegava lá, teve um período da minha vida, acho que foi outubro, não lembro exatamente, mas foi em 2017, em que eu mandava todo santo dia e-mails com o meu vídeo jogando futebol. Um dia a gente vai mostrar isso aí. Vídeos meus jogando futebol e falando que eu era um aluno brasileiro, que eu queria me promover, eu queria fazer parte, eu queria conseguir uma vaga pelo futebol. E juntei o futebol com os standards acadêmicos que eu queria. Comecei a minha viagem, comecei a visitar e finalmente decidi uma faculdade que foi uma experiência muito boa para mim, mas pela falta de informações que eu tinha sobre bolsa, sobre notas, sobre lugares em si, sobre como procurar faculdades, eu acabei indo para esse lugar que realmente foi muito feliz para mim, mas que eu poderia muito mais. Eu gastei muito dinheiro nesse total de application, com high school, com as provas, com as viagens. E mesmo com 6 anos de conhecimento, 6 anos buscando algo, eu acabei indo para um lugar muito pior do que eu poderia ir. Tanto que ano passado eu estava completando minha transferência para Florida State University, que é uma das 3 melhores faculdades da Flórida. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu queria acoplar esse lado de futebol que eu acho muito legal, eu acho até dá para dedicar um vídeo inteiro só pela minha experiência de futebol e o quão bom foi fazer parte da minha equipe atlética, mas eu queria juntar essa história do futebol com esse processo acadêmico para mostrar para vocês que tem que ter certeza das informações que vocês estão buscando, tem que ir atrás ao máximo possível, de novo linkando com por que o estúdio está aqui, porque com 6 anos de preparação, com 7 anos de preparação, eu acabei indo muito abaixo do que eu poderia ter, sendo que eu tinha notas e condições financeiras para ir para outro lugar. Então, eu acho muito legal reforçar isso. E a última coisa que eu queria perguntar para ti, Bruno, não sei se tu lembra exatamente o dia que tu tomou a decisão de ir para a University of Nebraska. Bom, voltando, que também é muito relacionado a essa questão de visitar a faculdade presencialmente. E provavelmente o dia que eu tomei a decisão, apesar de nem saber na época, foi o dia da visita mesmo. Os campus americanos, eles têm esse serviço de tours, então tu segue junto com um aluno da faculdade que te mostra o campus, mostra salas de aula, os espaços dos estudantes, te dá uma descrição de como é a vida mais ou menos ali. E eu, como visitei muitas faculdades, acabei fazendo um total assim de perto de 12 tours de faculdades diferentes em diversos estados dos Estados Unidos.
e já estava meio que acostumado com aquele processo, aquela coisa de tour, do estudante levar, te explicar os lugares e tal. Mas eu fiquei muito, muito impactado mesmo quando eu cheguei aqui na minha universidade, na Universidade de Nebraska, que a recepção foi completamente diferente de qualquer outra universidade que eu tinha ido. Eles me trataram individualmente, deram um valor para minha condição de estudante internacional, botaram pessoas especializadas com alunos internacionais, explicaram como era a situação da minha bolsa, como que ela era aplicada, todas as situações financeiras que eu precisava saber. Me deram todo esse contato, me botaram diretamente junto com um aluno que fazia um major similar ao meu para me explicar como é que funcionava. Então eu tive um atendimento assim fenomenal. É bem aquilo que me despertou o interesse nos Estados Unidos lá na Disney, lá atrás, que foi essa recepção, essa cultura de trabalho, de recepção até o cliente mesmo, que querendo ou não, nós somos clientes das universidades. E eu me senti completamente especial, muito bem tratado, e eu consegui me Então, ver estudando na faculdade. antes de tu completar, queria te perguntar algo que eu acho relevante da gente falar aqui. Ranking é tudo? Então, eu já comentei até em alguns stories, acho que talvez algumas pessoas já tenham visto, mas se eu pegar os rankings gerais, digamos, do US News ou de qualquer outro site de faculdades e comparar as universidades que eu apliquei e pegar minha universidade e comparar com as outras que eu apliquei e acabei não indo, tem várias outras universidades que estavam na frente da minha em questão de ranking, talvez muito melhor posicionadas, mas quando tu faz o tour mesmo, isso que precisa ser muito deixado claro quando tu conhece a faculdade de verdade, tu vê que tem muitas coisas do ranking que não fazem sentido para ti, que não vão afetar a tua experiência como estudante, e um ranking que bote a tua universidade 30 posições abaixo de uma outra pode não fazer sentido nenhum quando tu visita a faculdade. Pode ser que as pessoas da faculdade que está acima não sejam as pessoas que tu procura, não tenham o mesmo desejo e a mesma ambição acadêmica que tu. Então, faz muita diferença tu conhecer as pessoas e ranking não vai muito longe, não. É uma coisa que é um medidor, mas está muito longe de ser um definidor de escolha de universidade. E isso aí que tu falou sobre as pessoas, eu acho muito essencial, porque, por exemplo, na minha primeira faculdade que eu fui, que é Duville College, era uma faculdade que eu gostava, a estrutura era muito legal e tal, e até não tinha um ranking péssimo, só que a pegadinha, pessoal? Duville College era uma faculdade médica. Era uma faculdade que focava em pharmacy, em nursing, em todas essas atividades que têm a ver com cuidar de pessoas. E eu era estudante de business. Ou seja, o ranking de medicina e dessas escolas de taking care of people, cuidar de pessoas, ela pegava a faculdade que eu estava e jogava para cima e tocava os níveis dela muito acima. Só que eu, como estudante de business, não fazia sentido nenhum, independente do ranking que tivesse, eu estar numa faculdade médica. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês, que tu chegar e olhar no US News, no Niche, em qualquer desses sites que colocam rankings em faculdades, por mais que seja interessante, por mais que seja válido, por mais que é importante tu olhar para eles, não é tudo. A faculdade é um ecossistema sozinho entre ela. É algo que tu olha, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás e sempre tem mais. Então, acho que a partir disso fica legal a gente ficar com essa conclusão a mais do vídeo, essa call nossa que a gente está tendo, acho que fica uma mensagem a mais, além da nossa história, de que se procure mais, de que se vá atrás de informação e que se tenha certeza que não é só esse número, esse hashtag 1 que é o importante. E a última coisa que eu queria falar para vocês é reforçando um pouco daquilo que a gente estava falando antes e contar a história do que é
o seguinte, pessoal, a gente deu uma comentada, mas foi que uma das coisas que eu mais senti, que se tu tá querendo ir para os Estados Unidos, tu tem que entender que esse sonho é muito grande, que é um sonho maior do que as pessoas que estão em volta de ti. É algo que eu tenho certeza que é possível que vocês nem estejam esperando a mudança de perspectiva que fica, né? Eu acho que a gente ainda vai entrar nas questões de como foi e como estão sendo as experiências lá, mas a mudança de cultura, a mudança de conforto, a vivência sozinha do que a maioria das pessoas vive com os pais, familiares ou outras pessoas, é muito brusca. E mesmo assim, é o que vale a pena. Só que tem que valer a pena para ti. E tu tem que estar preparado para entender que isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui não é para pessoas normais que estão pelo conforto. Esse objetivo que você tem nos Estados Unidos é algo mais forte, maior do que a maioria das pessoas em volta de ti estão vivenciando e estão tendo como expectativa. Eu senti isso principalmente no dia anterior da minha viagem, em que eu estava tranquilo, beleza, e chegou na noite anterior e abracei meus pais e me desabei chorando, porque eu senti que eu ia perder aquela coisa concreta que eu tinha aqui na minha casa, no meu conforto, a comida, as pessoas, a língua, a cultura. Mas para mim valeu a pena cada centavo, cada segundo, porque era algo que eu queria, eu senti que realmente era o objetivo maior e eu alcancei o objetivo maior. E quero que isso aconteça com cada um de vocês que está nos assistindo agora. Vou deixar para o Bruno concluir, mas fico muito feliz que todos vocês estejam, quem chegou aqui, que viu o tempo inteiro. Se tu chegou aqui, por sinal, comenta Nebraska aqui embaixo. E para finalizar, eu quero que o Bruno deu a sua bênção aí nesse vídeo que a gente fez agora. Só para complementar, eu acho que é muito importante dar essa noção para vocês de que realmente é uma coisa muito difícil e vocês já estão dando o passo inicial, que é estar vindo atrás de conteúdo, e conteúdo extenso mesmo, não só partes do lifestyle, de como é aqui, mas realmente todo o que cai dentro disso de viver fora dos Estados Unidos, de aplicar para uma faculdade americana. E, bem como o Thiago disse, é uma coisa que tu precisa querer muito, e eu recomendo para vocês perguntarem quanto vocês querem, quão grande é o sonho de vocês estudar fora. Vocês realmente querem isso para a vida de vocês? Vocês estão dispostos a encarar um choque de cultura, a se distanciar da família de vocês, a abandonar os amigos de vocês para concretizar o sonho de vocês? É isso que vocês realmente querem? Porque vai ser muito trabalho, vai ser muita dificuldade, e se tu não tiver o sonho, se tu não realmente desejar muito, muito concretizar isso, os benefícios da fora não vão compensar os malefícios. Então, tenha isso na tua cabeça, que é muito importante antes de tomar talvez a decisão mais importante da tua vida, que foi a decisão mais importante da minha vida. Então é isso, gringos. Fico feliz que a gente compartilhou um pouco mais, que vocês conheceram um pouco mais de quem eu sou, de quem o Bruno é e de como foi essa caminhada, essa maratona que a gente falou para ter alcançado nossos objetivos. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer muito grande fazer esse primeiro conteúdo mais longo, mais informativo, com mais peso e mais tempo, mas eu acredito que tenha ficado um resultado muito legal e espero muito que tenha contribuído alguma coisa na vida de vocês, na missão de vocês, no objetivo de vocês. Um abraço a todos e vejo vocês nos próximos vídeos. É isso aí. Abração.